Uepa! Dois, três. Um pasito adelante, Maria. Dois, três. Um pasito atrás. Tá. Vamos lá? Todo mundo prestando atenção, gente? Galera, ó, todo mundo atento? Empresários do Shark Tank falaram sobre o fim da escala 6x1. Vamos ver! Vamos ver o que vem por aí! Vamos ver! Ai. Quanto tempo a gente não vê um Vilelinha, né? Um abraço dela! Tu, te manda uma pergunta aí. Ó, a Mariana mandou aqui. Nossa, foram logo 3, moleque. Vocês, como empresários, o que acham do fim da escala 6x1? Olha só. Eu... Sim, você joga assim essa pergunta? O Vilela assim... Não, semana que vem tem um debate sobre isso. Né? Aqui eu posso responder com muita tranquilidade sobre isso. Primeiro que assim, eu acho super importante a gente analisar o contexto mundial. Países, o que aconteceu com países que fizeram redução de carga horária? Primeiro lugar, estavam numa condição socioeconômica muito mais avançada do que o Brasil. E ao adotarem a redução de carga horária, perderam competitividade de maneira significativa. Porra, moleque. Não dá, né? Não dá. Começou. Significativa com outros países. Vou citar um exemplo super conhecido, que é o da França. A França teve um movimento de redução de carga horária, teve todo um movimento de proteção social, e a Alemanha e a Inglaterra andaram bem à frente, depois a França teve que corrigir o rumo. Então... Mas o que isso tem a ver com a redução da jornada de trabalho? Cara, é muito bom, né? A pessoa pega um elemento, pega uma questão, pega um fator, que é a redução da jornada de trabalho. E aí, o empresário, que eu não sei qual que é esse aí, se alguém aí do chat souber, eu não sei o nome. Nossa, eu só lembro agora do Semenzato. Só lembro o nome dele agora. Dono da Pets. Esse é o dono da Pets. Sérgio Zimmermann. O que o Sérgio Zimmermann está fazendo é pegar um elemento isolado de um processo e tentar, a partir desse elemento da redução da jornada de trabalho, explicar a totalidade da economia política. E é sempre esse papo, né? Porque, primeiro, né, uma rede de proteção social muito grande, e é isso que quebra o país. É isso que quebra o país. É só isso. Né? É isso. E esse é o típico discurso neoliberal. Né? É o típico discurso que hegemonicamente se construiu. Né? Talvez até o Sérgio nem tenha consciência que isso seja um discurso neoliberal. Né? Não sei. Não dá pra saber, também isso não importa. Agora, a questão é, essa é a ideologia dominante, hegemonicamente posta, né? De que você precisa cortar programa social, aumentar a carga horária de trabalho, porque é isso que faz com que uma economia seja competitiva e as pessoas queiram trabalhar, etc. E a gente sabe que isso não é verdade, que isso é uma justificativa criada pelos principais grupos econômicos para fazer valer um tipo de discurso que vai gerar uma aceitação comum da galera, né, do senso comum sobre, tem que acabar com o programa social, porque se não acabar a economia quebra. E aí o que acontece? A economia quebra, o programa social quebra, os trabalhadores quebram e a taxa de lucro da burguesia continua subindo. Porque a questão é essa, como assim a economia da França deixou de ser competitiva? O que significa essa competitividade? Como que você mede isso? Como que você afere nisso? Como que você entende isso? Sabe? A competitividade de uma economia se dá pela falta de dinamismo que ela carrega. E não é por causa de programa social, ou por causa de altos salários, jornada de trabalho. Pô, cara. É a crise capitalista, né?
É o processo de monopólio, é o processo de concentração de capitais, é o processo de engolimento dos empresários por grandes conglomerados. E aí isso vai submetendo a economia cada vez mais a uma ordem de derretimento de uma certa maneira, né? Em que boa parte dos recursos econômicos ficam concentrados nas mãos de meia dúzia de grandes empresários, de grandes grupos, né? Você vai olhar, por exemplo, sei lá, né? O estado econômico de grandes marcas francesas, de grandes marcas inglesas, de grandes empresas alemãs. Elas estão em crise? É uma pergunta séria, elas estão em crise. É difícil responder essa pergunta de forma genérica, porque tem determinados segmentos que faz todo sentido a escala não ser 6:1 e sem prejuízo nenhum. Mas outros segmentos faz todo sentido que a escala continue sendo 6:1. E a pretexto do que as pessoas Mas faz sentido porque quais segmentos? acham que talvez trabalhando menos a qualidade de vida vai aumentar, a gente corre o risco Talvez. de, como a renda aqui no Brasil é muito mal distribuída, das pessoas ficarem com 2 empregos. Mas, Sérgio, redução de jornada de trabalho não vai ser acompanhada por redução salarial. A grande questão é essa. Hoje você tem um volume de trabalho muito grande a partir da legalização da escala 6:1, que não é o único tipo de escala que existe. A rede de supermercados Zafari, por exemplo, tem um regime de trabalho de escala 10:1. 10:1. Aí você fala, não, é importante porque é o segmento do mercado, porque é um segmento de distribuição, de logística, né, de abastecimento e blá blá blá. Os funcionários do Zafari recebem uma miséria, são submetidos a essa escala de trabalho e a família Zafari lucrou no último período 54 milhões de reais. Então, você tem a implementação de uma lógica de trabalho acentuadamente grande, com muitas horas, com muitos dias, com poucos intervalos. E a grande questão é que boa parte desse valor que é gerado pela força de trabalho dos funcionários não vai para os funcionários, vai para o lucro dessas empresas, vai para o faturamento final dessas empresas, que pagam pouco, investem pouco em mecanização, porque isso é mais caro do que você... Porque é mais caro, né? Você comprar uma máquina, automatizar, etc, etc, etc. E aí a galera vai contratando mão de obra barata, abundante, que paga pouco, e os caras vão enchendo o cu de dinheiro. É isso. Vão enchendo o rabo de dinheiro. Ah, mas como que altera essa dinâmica? Ué, se o capitalista, com o fim da escala 6:1, quiser manter a taxa de lucro dele alta, similar ao que acontece hoje, porque essa é a grande justificativa, né? Se ele quiser fazer isso, ele que contrate mais capital constante. Ele que compre mais máquinas. Ele que melhore o processo de organização produtiva. E não ganhe a sua lucratividade a partir da exploração acentuada sobre os trabalhadores. Quer lucrar mais? É isso, velho. Vai ter que investir em máquina. Agora, o capitalista quer gastar seu dinheiro com isso? O capitalista quer gastar seu recurso com isso? Para aumentar sua produtividade e manter sua taxa de lucro estável? Não, ele quer manter a taxa de lucro dele elevada. Só que nessa dinâmica, sobretudo num país como o Brasil, de capitalismo dependente, a única forma de fazer isso, ou a forma mais conveniente, mais geral de se fazer isso, é você explorando a força de trabalho. É você aumentando cada vez mais o processo de superexploração. E no caso do Brasil, ainda, a gente tem uma economia de caráter dependente, em que a maior parte dos empregos que estão existindo são empregos que vão atender a esses setores de baixa complexidade industrial, seja no campo ou no ramo dos serviços. Telemarketing, atendente de loja, garçom, etc, etc, que são trabalhos que têm essa característica de prestação de serviço e que não fazem um aprimoramento geral da produção industrial brasileira em outros ramos que não seja o agronegócio. Então é claro que o capitalista vai ser contra o fim da escala 6:1. Porque o fim da escala 6:1, a redução da jornada de trabalho para 30 horas sem redução salarial, significa uma diminuição da sua taxa de lucro.
e que ele será obrigado, pela contingência histórica, porque senão ele quebra, a contratar máquinas, contratar mais capital para poder continuar essa produção e continuar os seus ganhos. Caralho, vai bater a porta? Bateu. E aí, a intenção do legislador, que talvez seja que a pessoa tenha mais qualidade de vida, na verdade a pessoa vai ter menos qualidade de vida, porque vai precarizar ainda mais o emprego e vai trazer uma jornada dupla. Não, Sérgio. Aí a jornada dupla com você considerando que não haveriam diferenças, por exemplo, com relação ao aumento do salário. E a grande questão também é que só não rola hoje jornada dupla dos trabalhadores em geral, que trabalham na escala 6x1, porque não dá tempo. Porque se desse, a galera estaria trabalhando em outro emprego para ter uma condição de vida melhor. Então, fundamentalmente, eu acho que é inoportuno esse tipo de discussão no momento que a gente precisa investir. Claro que é inoportuno, né? Claro que é inoportuno. Investir em educação, investir em qualificação, para depois pensar nesses outros aspectos. Senão você coloca o carro na frente dos bois. Você não leva o Brasil a lugar nenhum. O Brasil tem um problema seríssimo de má distribuição de renda, de concentração de renda no topo. E se a gente não investir em educação, não investir em políticas públicas que façam sentido para que, ao invés de a gente ser um triângulo, a gente vire um losango, como os Estados Unidos, que é uma classe média gorda. Os Estados Unidos são uma classe média grande. Sérgio, acho que a sua percepção e a sua visão sobre os Estados Unidos está, no mínimo, antiquada. No mínimo, antiquada. Porque há um processo crescente de pauperização, de empobrecimento, de endividamento da classe trabalhadora dos Estados Unidos. É justamente, Sérgio, nos Estados Unidos que acontece aquilo que você falou que não quer que aconteça no Brasil. A galera trabalha em 3 turnos diferentes, em empregos diferentes, para pagar aluguel. Para pagar aluguel. Trabalha no McDonald's, trabalha não sei aonde, trabalha nesses empregos super precários, para ter um mínimo de condição de vida. E tem outra coisa. Esse papo de investimento em educação, a gente, óbvio, né? Ninguém vai virar e falar, sou contra a educação, né? Só a criança coach, que aparentemente não pode gostar de escola. Mas aqui, esse papo de que vai ser educação que vai mudar a realidade dos trabalhadores, que vai qualificar a mão de obra e garantir que esse trabalhador tenha um salário melhor, uma condição de vida melhor, parece um discurso que é bom, né? Parece um negócio que faz sentido, mas a questão é a seguinte: a única coisa que pode mudar a situação da classe trabalhadora nesse sentido é um processo de valorização da força de trabalho. Porque hoje você tem no Brasil, por exemplo, uma quantidade de mestres e doutores que estão desempregados, que estão em trabalhos precarizados, que o nível de formação, que o nível de especialização não faz diferença nenhuma, porque a mão de obra dele é desvalorizada, o que faz com que essa desigualdade de renda, né, essa desigualdade social exista, é pela forma de como essa economia política está organizada e que faz com que esse topo acumule muito dinheiro a partir de um processo de desvalorização da força de trabalho. Paga-se pouco, trabalha-se muito, e as pessoas têm seus direitos cada vez mais retirados sob o discurso de que não pode ter programa social, não pode ter preocupação social, porque isso impede que as pessoas trabalhem, porque isso impede que as pessoas produzam. E isso é mentira. Isso é mentira. Mentira. Isso é mentira. É ignorância. Ignorância. Isso é ignorância. Porque senão você fica nessa. E aí tem um outro problema, que é a economia brasileira, nos últimos 10, 15 anos, tem passado por um processo de diminuição da sua complexidade produtiva de maneira cada vez maior na grande maioria dos setores, com exceção de alguns, como é, por exemplo, o setor extrativista, como é, por exemplo, o setor do agro, que são profundamente e tecnicamente desenvolvidos, tem muita ciência,
Tem muita pesquisa que é financiada por essas empresas para o aprimoramento produtivo do agro. Agora, as outras áreas estão às moscas. O Brasil não tem um complexo industrial da saúde. O Brasil não tem um complexo de refinarias que garanta a sua autonomia e a sua soberania energética. Não tem. A política de preço da Petrobras, vocês lembram disso? Da política de preço da Petrobras, da paridade pelo preço de importação, que era um negócio que a galera da esquerda até 2022 batia pra caralho. Você vê alguém falando disso hoje em dia? Morreu. E assim, Sérgio, a questão é a seguinte. Eu também sou favorável a ter uma política pública para diminuir essa concentração de renda que existe no topo. Vamos taxar rendimento de capital. Vamos taxar lucros e dividendos. Vamos taxar esses fundos, letra de carta de agronegócio, letra de carta imobiliária. Vamos taxar isso, porque a concentração se dá nisso. Vamos punir os responsáveis do grupo que fraudou 40 bilhões de reais das Americanas e que levou à falência vários pequenos lojistas que anunciavam seus produtos nas Americanas, que deixou desempregado estoquista, balconista, caixa registradora, a galera que trabalhava na empresa. Vamos fazer isso. Mas aí não pode, porque os investidores vão embora. Aí não dá, né? Aí não dá. Fica no passado. Fica assim, né? E é sempre esse papo. O Luciano Huck tá falando de investimento em educação desde 2000 e bolinha. Porque um país que se desenvolve é um país que investe em educação e que prepara as pessoas. Qual educação? É a educação do novo ensino médio? Que é uma educação que tirou história, geografia, sociologia, filosofia do currículo para poder botar matéria de empreendedorismo, de educação financeira, né? Educação financeira, porque você não tá ensinando as pessoas a gerenciarem seu salário, seu dinheiro, que eu acho que tem importância. Tem importância pra galera não gastar dinheiro pra caralho, se fuder depois e ter esse controle. Mas não é essa educação financeira que é ensinada. É uma educação alicerçada a princípios do empreendedorismo. A princípios de blá 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 blá. Sabe? Qual que é a educação que tem? É uma educação que é cada vez mais privatizada? É uma educação cuja universidade pública recebe cada vez menos recurso por um programa de corte de gastos, como foi o teto de gastos do Temer e o novo teto de gastos do governo federal? Essa é a política que vai alavancar a educação brasileira, que vai nos jogar ao desenvolvimento? Não. Essa lógica está errada e essa lógica faz valer esse sentimento abstrato de que, se você se educar, você vai ser alguém na vida. Pergunta para os mestres e doutores o que eles acham disso. E uma base de pobreza e um topo de riqueza, a gente jamais vai ser um país de primeiro mundo, aquele país de futuro que desde a infância, eu escuto minha professora falando, o Brasil é o país do futuro. Pois é, passou 50 anos que eu escutei isso. Sabe por que não é o país do futuro, Sérgio? Porque esses países do assim chamado primeiro mundo são países cuja condição de elevação ao primeiro mundo foi feita mediante o condicionamento de outras economias políticas internacionais ao subdesenvolvimento. A dependência, não é nem o subdesenvolvimento, a dependência. Porque é isso, o Brasil deu certo. O Brasil é o país do futuro? Para a burguesia é. Para a burguesia é o país do futuro. O Brasil é um paraíso fiscal. O Brasil é um paraíso fiscal. Para a burguesia, o Brasil já é o país do futuro. Porque os caras estão enchendo o cu de dinheiro. Está dinheiro saindo pelo ladrão. E aí? E o resto da população? Precarização do trabalho, endividamento, falta de moradia, cada vez mais pessoas morando na rua, cada vez mais pessoas que estão no limiar da fome. A informalidade. O Brasil já tem mais de 60 milhões de pessoas em informalidade. E aí o governo federal fala que diminuiu o desemprego mudando o critério de medida.
Porra, o Brasil é o país do futuro. É o país do futuro da burguesia. E nessa dinâmica de dependência, esfola a classe trabalhadora para que meia dúzia de arrombado, meia dúzia de corno herdeiro continue com o dinheiro. E não chegou. Não chegou esse futuro não chegou. Chegou. E não vai chegar. Chegou, Sérgio. Chegou. É porque quando chega pra gente e a gente tá acostumado a essa visão, parece que ele não chegou. Mas ele chegou. Ele chegou. Porque não tem como alterar essa realidade sem uma mudança drástica e radical da maneira de como a economia política está organizada. Não há como. Não há como. Chegar. Não vai chegar porque o país continua sendo um país muito injusto com a sua população. Um país que... Não é um país injusto com a sua população. Porque fica parecendo que é uma questão super moralista, né? É a questão da justiça. Meu amigo, se quem controla a justiça é o capataz, se quem controla a justiça é o mano que ganha com isso, você acha que ele vai mexer nisso? Você acha que a burguesia vai mexer nisso? Que o empresário capitalista vai mexer nisso? Que ele vai aí sim apresentar. O máximo que ele fala é: toma aqui essa migalha e não reclama. Não reclama. Porque quando reclama é o quê? Aí é comunismo. Aí é polarização. Aí não pode, né? Então tem que só aceitar a migalha que o rico dá. Arrecada 80% de impostos no consumo, não pode ser um país que vai dar certo. Perfeito. Vamos taxar rendimento de capital e acabar com o imposto sobre consumo. Os comunistas do PCBR são favoráveis ao fim do imposto sobre os produtos que incidem para a classe trabalhadora. O fim do imposto sobre consumo. Acabou. Você acha que esses caras que são trilhardário, bilionário do agro pagam imposto? O agro não paga ICMS para tudo que ele exporta há mais de 30 anos, com a lei Candir. Não paga uma mixaria de ITR. Não paga taxação sobre lucros e dividendos. Aí vem o governo e fala: vamos isentar de até R$5.000 de quem ganha, vamos isentar de IR quem ganha até R$5.000. Mas essa medida fica só para depois. Porque primeiro vem o corte de gastos. Primeiro vem o superávit. Primeiro vem tudo isso. Sabe? Concordo. Tem muito imposto no Brasil. Que incide sobre quem, Sérgio? Que incide sobre quem? Que cai sobre quem? Sobre a classe trabalhadora. Porque o consumo penaliza o mais pobre. Então, imagina quem ganha R$2.000, R$3.000, R$4.000, tá deixando 50% do salário no consumo, sem ter consciência que tá deixando, porque o imposto é tudo embutido. Se aqui fosse que nem nos Estados Unidos, eu vou dar o seguinte exemplo. Não, isso daí já tem. Na notinha já sai, há muito tempo já sai qual o valor da tributação para cada produto. Se você vai num supermercado nos Estados Unidos, você pega uma latinha de cerveja. Tá lá na etiqueta, $1. Beleza? Você vai no caixa e vai pagar. O operador do checkout vai falar $1,10. Você vai falar: não, mas eu vi na etiqueta $1. Sim, é $1 a cerveja. 10 centavos é imposto. Ah, tudo bem. Você paga em 10. Cena no Brasil, se fosse... A Pets comprou a Cobase. Pô, claro. É o monopólio, né, Red? É o monopólio, Red York. É o monopólio acontecendo. Aí fazer essa pergunta, né? O modelo de negócio do Sérgio, como um capitalista e um empresário que é, tem a tendência de concentrar cada vez mais esses capitais e destruir os adjacentes. Destruir as outras pet shops, né? Destruir as outras lojinhas de bairro que existem e vai se tornando uma hidra, uma besta gigante, um Galactus que devora tudo e que precisa devorar cada vez mais para poder crescer, para não morrer. Isso parece justo? O monopólio parece justo? E teve ainda essa fita, né? É verdade, teve essa fita. Que eles salvaram os computadores e deixaram os bichos enjaulados durante as enchentes. E aí os bichos morreram. Acho que assim, né? Basta procurar as condições de trabalho
dos trabalhadores das Pets. Da Pets. É escala 6x1? Eu imagino que seja. Porque, afinal de contas, é imprescindível que eu compre uma bolinha de vai e volta pro meu gato às 3h30 da manhã. É imprescindível que eu tenha uma Pets 24 horas aberta. Imprescindível. O mesmo sistema dos Estados Unidos. Latinha de cerveja, R$5. Você vai no caixa, o caixa vai te falar R$10. Não, é uma latinha só. Sim, é uma lata só. R$5 a cerveja, mais R$5 de impostos. Nossa. Que isso? Não, e assim, né? Caralho, Vilela tá... Porra. Cabelo da hora. Tá, mano. Grecim neles, né? Grecim neles. Como assim? Metade do que eu tô consumindo é imposto? Sim, metade do que você está consumindo é imposto. Não, primeiro, e tem outro fator, né? Ele pegou um exemplo horrível. Horrível. Porque bebida alcoólica no Brasil mal é taxado. Mal é taxado. Vende... E aí é o quê? Lobby. Lobby da porra da Ambev. Pior exemplo. Então, o Brasil, né, só para fazer a comparação, os Estados Unidos arrecadam, de todos os tributos que os Estados Unidos arrecadam, só 20% vem do consumo. Aqui no Brasil são 80%. A gente acabou de passar por uma reforma tributária que não tocou nesse assunto absolutamente estrutural. Passou longe de discutir isso. E não vai discutir, porque invariavelmente, né, Sérgio? Talvez você pessoalmente, né, etc, etc, não veja isso como uma questão, mas você e seus amigos não vão deixar. Não vão deixar. Acabou. Discutir outras coisas. Então, a gente precisa de um país com renda bem melhor distribuída. Fala, Tuti. Vamos lá. O Vinícius Nunes, qual empresa vocês não davam muita coisa, mas depois do investimento foi muito rentável? E aí já descambelou. Não dava muita coisa. Mas se não dá muita coisa, eles não investem, né? Nenhum capitalista quer jogar seu dinheirinho aonde não vai render, né? Nenhum capitalista quer fazer isso. Mas aí tem um negócio... Mas aí eu só acho engraçado, né? Eu só acho engraçado, por quê? Só acho engraçado que nessa hora vem o Estado. Nessa hora o Estado existe para dar subsídio, para dar crédito, para garantir que o empreendimento seja ali explorado, como foi o pré-sal. Aí depois vem a Shell, a British Petroleum, vem, né, eu sei lá, né, gasolina Juquinha e explora aquela merda. Você destrói a Petrobras, você destrói a estrutura pública, você privatiza tudo. E aí vem o Gasolinas Juquinha e vai comprar a bacia de Campos, a bacia de petróleo, por um preço de banana. Olha como é bom o Estado, né? Agora é bom. Agora é bom. Isso é política pública boa. Isso é política pública boa. Pelo amor de Deus. Eu acho que seria sob a ótica que ele quis dizer que você tinha uma expectativa e no final do dia, quando você entrou para dentro dela, você viu que havia ali um mar de oportunidades, né? Uma oportunidade gigante. Isso pode ocorrer. Eu não me lembro aqui de nenhum negócio que eu imaginei. Professor, você tomou seus remédios hoje? Se cuide. Eu vou tomar minhas cápsulas anti-calvície daqui a pouco. Que fosse dar 10, que depois virou 1 milhão. Tô dando um exemplo aqui. Olha, eu teve um caso que foi o Filma Eu, e eu gosto bastante de falar deles, porque me surpreendeu em relação a eles tinham uma lista de espera gigantesca de meses, assim, e eles estavam procurando um aporte justamente para suprir essa necessidade. Da hora esse brinco, hein? É Camila o nome? Não, Camila é outra. Qual que era o nome dela mesmo? Achei da hora, mano. Olha esse brinco. Carol. Olha esse brinco da Carol, velho. Achei foda, tá? Parece um... Achei bonito mesmo. Não ironicamente, achei da hora. Achei bonito mesmo. E depois que eu entrei, assim, na empresa, eu achei... Pô, o crescimento foi muito rápido. Hoje eles têm 1.300.000 vídeos sendo produzidos mês. É uma câmera que vai nas quadras de beach tênis, de tênis, de futebol. É muito legal.
E eles, os meninos ali, eles entenderam logo o jogo ali que fosse. Já acabou o assunto 6x1, né? Mas vamos ver o corte até o final pra prestigiar aí a nova lataria de Rogério Vilela. Peraí, a gente tá queimando caixa porque eles cediam a câmera, então eles estavam atrapalhando o fluxo de caixa. Eles pivotaram e isso foi muito mais rápido do que eles esperavam, do que a gente esperava. E disso nasceu mais 2 empresas, uma voltada para mídia, né? Porque no final do dia eles colocam no espaço do vídeo um espaço publicitário, então eles acabam ajudando o dono da quadra, o dono do campo a monetizar. E daí a gente criou um educacional pro dono da quadra também, a fazer gestão financeira, etc. E a gente conseguiu desenvolver agora outras linhas de frente, né? Outros esportes e um olheiro digital. Então eles desenvolveram uma tecnologia porque hoje a câmera, ela com inteligência artificial, você tem como ter tempo de bola, velocidade do chute, etc. Então, ou seja, você tem um leque de oportunidades. Então eles me surpreenderam. Eu já achava que é muito bom o negócio, tanto que nesse dia eu disputei com o Caíto e falei assim, olha, eles vêm e perguntam assim, eles vêm com uma contraproposta de 20%. Aí o Caíto, mas é certo. Imagina, você só quer jogar uma bolinha, ficar de boa, você vai descobrir a quantos quilômetros por hora você deu o seu chute. Informação! Os dois. Aí eu falo, putz, vai entrar nessa discussão aqui. Você desistiu do Caíto, você fecha agora? Porque eu queria de qualquer jeito fechar com eles. Eu falei, cara, eu não quero nem discutir se vocês gostam ou não do Caíto, eu quero entrar no negócio. E daí eu acabei fechando com eles e eles me surpreenderam nesse sentido, que já tinha uma lista de espera. Ter uma lista de espera de clientes grandes, assim, é raro. Bom sinal, muito raro. Então, ou seja, não tava mais fácil, entre aspas, do que eu imaginei ali pelo tempo que eles têm para explicar e tudo mais. Então, acho que foi uma que me surpreendeu. Caralho, nossa, eu vou instalar uma dessa no quarto para medir meu rendimento com a minha amada. É prova de velocidade, né, meu querido? É a famosa prova de altíssima intensidade, né? É basicamente a categoria ali de 100 segundos rasos, né? Ou de 10 segundos rasos, né? Dependendo aí. O Zayn Bolt, é você? Bastante, mas tem vários ali que eu acho que às vezes eles se embananam mesmo. Então acho que às vezes não é tão complicado, não que decolou rápido, mas que não era tão complicado. Às vezes o problema que ele acha que é um grande problema, pra gente é mais simples. E falta visão estratégica também, né, na maioria dos casos. Às vezes eles estão fazendo a coisa certa da forma errada, né? E aí quando a gente tem bagagem, tem experiência, você vai, corrige, melhora aquela operação. Ontem eu tive 2 reuniões de Shark, por um acaso. Calcular as metidas em hertz. Puta que pariu, essa foi boa. Hoje eu tive uma reunião de 2 horas no meu escritório com um Shark da 9ª temporada agora, apresentando para sócios de um negócio que eu quero conectar. O investimento que eu fiz lá, eu quero conectar com um negócio que eu já tenho no portfólio. Então, isso ocorre muitas vezes também. Como eu tenho lá 15. RPM. Reboladas por minuto. Pô, galera, presta atenção aí no... Você é bem exato? Marcas dentro às vezes do meu é uma portfólio. Ligação dentro do nosso ecossistema que resolve um monte de coisa que ele pode ser um fornecedor, ele pode ser um potencial sócio de algum desses negócios, né, com um produto novo ou serviço. Então o radar está sempre ligado para pensar em todas as possibilidades, né, sempre. Eu estando há 2 temporadas, eu não tive tempo hábil ainda de enxergar alguma coisa que me surpreendesse. Simplesmente tirou pro caralho todos os empresários, né? Não, até agora aí 2 anos, tô aí no programa. Eu não vi nada assim que me surpreendeu, que me deixou numa, sabe? Num momento de êxtase, num momento ali, né? Não tem nada, não. Não, tô há 2 anos no programa. Não teve nada que me surpreendeu, não. Bem normalzinho, bem basiquinho. Mas na minha vida, sem dúvida nenhuma, se tem uma coisa que me surpreendeu foi o desenvolvimento da própria Pets. Eu
Meu Deus. Moleque, é que não dá pra ver, mas a parte de trás do meu joelho está suada de ansiedade. Tava melhor tentar encontrar as métricas da nossa câmera do amor. Tava melhor isso, né? Reboladas por minuto. Já viam quicadas médias por hora. Bom também. Bom também. Medir a metida em hertz. Sistema Internacional de Medidas, tá? Ó, Unidade Internacional. E eu queria aqui... Ó, o M/S é o mamadas por segundo. Gente, pelo amor de Deus. Como que vocês podem ser assim? Como que vocês podem ser assim? Medir a potência da sentada por joule. Aí o tamanho tem que ser em, né? Aí não dá pra ser medida internacional, que fica muito zero na frente. Aí é foda, né, parceiro? Mas a medida aí da distância vai ter que ser por centímetros e milímetros. Vamos ter que mudar o sistema internacional. A pressão por Newton por milímetro quadrado. Ei. Ei. Coisa séria. Vamos ver aqui. Vamos voltar pra Pets. Digo isso porque quando eu montei a Pets Intermarginal, meu único objetivo era ter aquela loja na Marginal Tietê para sustentar meus 4 filhos. Beleza. Tá bom. Não. Beleza, chega. Tá bom. Pô, se esse era o único objetivo, então vende a porra da loja, porra. Me dá uma loja. E aí, Sérgio? Me dá uma loja. Hã? Tá falando aí que o único objetivo era ter a da Tietê? Me dá uma loja. Hã? Ah, não vai me dar uma loja, né? Hipocrisia. Era o único objetivo. Eu não pensei. Tanto é que o nome revela isso. Pet Center era para dizer qual o ramo de atividade, Marginal era para dar o endereço. Eu queria até colocar o telefone no nome. Que é assim, você não tem dinheiro para fazer marketing, então você tem que ser super óbvio no nome. Não, o bom é que deve ser baratinho, né? Abrir uma loja cujo conceito é center, então é uma loja grande, na Marginal Tietê, e de repente se tornar um conglomerado gigantesco. Comecei vendendo bolinha de cachorro. Só. Vendia bolinha, vendia roupinha da Mulher Maravilha para a cachorra poodle Fifi e me tornei o maior monopólio pet do Brasil. Ai. Né? E aí o empreendedorismo veio para a segunda loja, terceira loja, e hoje são mais de 260 lojas. E a gente vai para a 10ª temporada. E de repente, tava ali, e aí, 260 lojas. Do nada. Do Neida. Elas fizeram assim. Ué? Mas o que é isso? E todas com escala 6x1, né? Legal. Do nada, né? Do nada.
Temporada, é isso? 10ª temporada. Próximo ano, 2025. Mas Caralho, 10 temporadas já? tudo. Normalmente grava, sempre exibido no segundo semestre, grava ali ou maio, ou junho, ou julho, fica ali entre maio, junho e julho as gravações e depois é exibido em setembro, né? 10ª temporada, 10 anos de Shark. Vai ser... Esse é o empreendedorismo que deu certo, porque é um programa também ficar 10 anos... Começou onde, vocês sabem? Né? Qual país começou? Eu não conheço profundamente a história. Gente. Deve ser muito bom ser um gênio, né? Deve ser incrível. Deve ser demais. Agora, a pergunta que não quer calar é: qual é o nível seguro de RPMs que alguém pode fazer em uma loja pets? Qual que é? Alguém poderia me dizer? Comentar aqui? Qual é, segundo o Instituto Internacional de Física, a medida segura para o número de RPMs numa loja pets? Não, a Pets tem reclamação? Ah, Luana, tá com inveja. Escala 6x1 na Pets? Vocês estão com inveja. Vocês estão com inveja porque vocês não tiveram a sacada de abrir uma loja na Marginal Tietê e de repente brotar 260 lojas. Inveja. Inveja. E não fazem o mesmo número de RPMs que eu faço. Lembra da Tati Piriguete? Que merda, né? Que merda.